Está no ar Viva com Propósito, um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida. Um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, um lugar para descobrir o real sentido da vida. Muito obrigado pela sua audiência no programa Viva com Propósito desta semana. Uma alegria para mim estar aqui toda semana com você, levando um programa que inspira a sua vida. E no início do nosso programa de hoje, quero trazer uma reflexão no Salmo de número 32, versículo de número 8, que diz: Eu instruirei e o ensinarei o caminho em que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Você percebe nessas palavras que Deus ele é pessoal e relacional. Um grande problema da humanidade foi se apegar demais à religião. Religião é uma iniciativa do homem para com Deus. Portanto, ela é falha e ela é impessoal. De Deus para nós é a exata definição da proposta do Senhor para os nossos corações. Deus criou o homem, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, Deus nos deu a revelação da sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito Santo. Então você percebe que não é do homem para com Deus, mas de Deus para com cada um de nós. Um Deus que nos ama e quer se relacionar conosco. A criação, o resgate de Jesus na cruz e a doação do Espírito Santo para nós é a clara declaração de que Deus quer um relacionamento comigo e com você. Por isso ele nos diz aqui nesse texto: eu lhe aconselharei e cuidarei de você. Abre o seu coração para esta proposta de relacionamento. Deus, ele quer dar a você um espírito para relacionar-se com você. Então, arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus e você vai receber o Espírito Santo dele dentro de você, para que você tenha um relacionamento pessoal com ele sem barreiras. Isso não é religião, é relacionamento. Então, busque esta relação com Deus e você verá que será muito mais feliz. Interaja com a gente através do seu Twitter, do seu Facebook. Eu tenho certeza que você vai poder também dar a sua opinião para o nosso programa, a nossa página facebook.com/Viva com Propósitos, ou o nosso Twitter também. Interaja aí nas redes sociais, aparece aí no seu vídeo, @Viva com Propósitos é o nosso Twitter. E também entre em contato conosco através do e-mail, programa@vivacompropósitos.com. Vamos ao nosso programa de hoje. Para você, o nosso Viva com Propósito virou notícia o Fórum Cristão de Cidadania. Também palavras com a ministra Keila Rosa. Escola de Paz. As maiores dúvidas dos pais de crianças e juniores respondida pelo pastor de crianças, pastor Douglas dos Santos. Feminina Reflexão com Leila Paz, para você mulher e toda a família. Retratos de vida, mais um testemunho especial para abençoar a sua vida. E o nosso convidado de hoje, quero conversar com você durante todo o programa com o pastor Felipe Câmara, pastor da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos e um dos diretores da rede Boas Novas de televisão. Ele está aqui em São José há 2 anos e nós vamos conversar com ele sobre vários assuntos pertinentes também à sua vida cristã e à sua espiritualidade. Continue com a gente, nós vamos a um breve intervalo e voltamos com Viva com Propósitos para você. Afinal de contas, nem eu nem você, nós não estamos aqui por acaso. Viva com Propósito, um oferecimento da produtora e editora Inspire. Recursos para inspirar a sua vida. Fique com a gente volta em segundos. A editora Inspire apresenta Palavras de Renovação, um livro devocional que vai inspirar você a ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. A cada devocional, uma nova inspiração, uma jornada de 40 devocionais que vai te inspirar a descobrir o segredo da vida plena que Deus planejou para você. Venha viver as palavras de renovação para a sua vida. Palavras de Renovação, com edição geral de Carlito Paes. Adquira agora mesmo, lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. A editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. O que inspira a sua vida?
10 anos, o Ministério Propósitos Brasil vem realizando treinamentos e editando recursos para que a igreja local cresça de forma saudável e vivencie os eternos propósitos de Deus. A editora Inspire chega até você com uma nova produção, a fim de suprir uma demanda já existente em materiais de alta qualidade, unindo a experiência de uma igreja local bem-sucedida em sua missão, com um ministério interdominical estratégico e visionário. A editora Inspire apresenta recursos para inspirar a sua vida. Grandes títulos como As Palavras de Maria, uma mulher cheia de graça, com mais de 10 mil cópias vendidas. 40 dias de rendição, com mais de 10 mil cópias. Uma jornada devocional de 40 dias ao lado de Deus. Minha Vida Não é Cinema. Em cena, amor, namoro, sexo e casamento. Cobertura espiritual. Como proteger sua casa do inimigo. Autoria do pastor Carlito Paes. O Mistério, Macho e Fêmea, de Fábio Damasceno. Acesse o nosso site www.lojainspire.com.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Viva com Propósitos. Uma alegria estarmos juntos com você. Obrigado pela sua audiência e continue divulgando o seu programa Viva com Propósitos. É uma alegria para nós e eu tenho certeza que vai chegar alguém que vai precisar também dessas palavras. Como anunciei no início do nosso programa, o nosso convidado desta semana, pastor Felipe Câmara. Olá, Felipe, tudo bem? Muito bom, pastor Carlito, estar aqui com todo mundo que acompanha de casa. Uma alegria muito grande poder participar do programa. Que alegria para nós também. Pastor Felipe Câmara é pastor da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, uma grande e operosa igreja que completou agora 71 anos de trabalho ministerial e missionário em São José dos Campos e Vale do Paraíba. Ele nasceu em Manaus, é Manauara? Manauara. Isso. É pastor, casado com a Luana, é pai da Sara, formado em administração, formado em teologia, já viveu nos Estados Unidos, onde morou e estudou por 4 anos, e é pastor titular, pastor presidente da Assembleia de Deus Missão aqui em São José dos Campos. E vai vir mais criança aí, né? Parece que está vindo mais... Semana que vem a gente vai saber já se é menino ou menina, mas mais um, graças a Deus. Opa, e essa ou esse vai ser Joséense? Não, a outra já é Joséense, também a Sara já que é bênção. Isso faz com que a cidade fique ainda mais próxima, verdade, né? Verdade. São José é uma terra muito boa, pastor Carlito, uma terra que tem nos abençoado de várias maneiras e a Sara, eu acredito, ela é mais um motivo de alegria. Pastor Felipe, você pegou uma igreja já bem antiga e histórica na cidade e está trazendo também para ela um novo tempo, um renovo para olhar para o presente e, sobretudo, para o futuro. Como é que foi essa transição? Olha, toda transição ela não é fácil, né? Toda transição, aquilo que a gente não conhece, aquilo que é novo, sempre traz alguma insegurança. Mas a Assembleia de Deus de São José dos Campos, ela vive um tempo novo, pastor Carlito, um tempo de crescimento, um tempo de novos horizontes. Eu acho que a igreja, por vezes, ela tem que passar por um processo de reavaliar a sua visão, o seu trabalho, os seus objetivos. E hoje nós estamos passando por um processo normal, por um processo de toda vez que existe uma mudança de liderança também, é natural que novos planos, novos objetivos. E a nossa igreja vive uma grande fase. Nós somos uma igreja antiga, com 71 anos de história em São José dos Campos, uma denominação tradicional, temos 100 anos de Brasil, mas a igreja como um todo, eu acho que no Brasil ela passa por um momento interessante. Em São José dos Campos, se a gente olhar um pouco o cenário do que Deus está fazendo em São José dos Campos, é algo fantástico. E no nosso caso específico, a Assembleia de Deus tem passado por um momento de grandes mudanças e de novos horizontes.
Hoje a igreja você é o pastor presidente, atua diretamente na sede, mas ela tem as congregações. Quantas congregações e quantos pastores? Hoje, pastor, dentro de São José dos Campos, nós somos 97 templos, né, espalhados por São José, na região sudeste, central, norte, sul e leste. Fora de São José, existem mais de 27 municípios aqui ao redor de São José dos Campos, com mais 78, 75 templos. Hoje nós somos, entre pastores e evangelistas, que auxiliam o trabalho, cerca de 380 pessoas que auxiliam, geralmente numa média de 2 por templo, que auxiliam o trabalho e fazem a obra nos 4 cantos da cidade e também nesses 27 municípios. Joia. E o pastor Felipe participou conosco, foi uma das igrejas e pastores que participou do PUL, da formação do Fórum Cristão de Cidadania. E como reportagem da semana, vamos assistir, você que não pôde estar presente ou você que participou, vamos ver a nossa equipe conferiu os bastidores, o durante e o depois desse primeiro fórum que marcou a nossa cidade e nós vamos conversar logo depois sobre isso. Vamos conferir. Muitas pessoas reunidas pelo mesmo motivo: democracia. O Fórum Cristão de Cidadania, realizada na última sexta-feira, trouxe cerca de 2.000 pessoas de várias igrejas e denominações evangélicas para o campus Colina da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. A realização do evento contou com o apoio de muita gente. Esse ano, então, eu levei a ideia para esse pool de pastores das outras 4 igrejas e imediatamente todos aceitaram e aí rapidamente trabalhamos. Com a presença dos 7 candidatos, as primeiras respostas foram sobre a importância da população evangélica na cidade, que já soma 150.000 pessoas. Eles falaram do trabalho do combate à desigualdade social feito pelas igrejas, além de manifestar negativa ao aborto e o fornecimento das chamadas pílulas do dia seguinte, distribuídas pela rede pública. O pastor Carlito Paes ressaltou a importância da educação e do combate à cristofobia em sua pergunta. A cidade hoje conta com 75 creches, mantendo acesso para apenas uma criança a cada 3, um déficit de 6.000 vagas. Além das propostas dos candidatos, o Fórum Cristão de Cidadania trouxe o pedido de mais flexibilidade na lei do zonamento, que atualmente iguala as igrejas aos estabelecimentos comerciais. A lei proíbe que novas igrejas sejam instaladas em bairros residenciais e, no caso de novos templos, com mais de 150 metros de área construída, fica a exigência de instalação de proteção acústica. Debate que ajude, auxilie as igrejas evangélicas a cumprirem a sua missão. A igreja evangélica é o maior parceiro que os poderes públicos hoje têm no nosso município. O público presente aprovou o evento. Muitos já fizeram suas escolhas. Sim, eu acho que é muito importante qualquer informação e principalmente com a referência da igreja, né? Para nós cristãos, nós precisamos ter essa consciência também de estar votando certo, orando, pedindo a Deus direção até na hora de votar. A intenção é manter o Fórum Cristão de Cidadania durante todos os anos, para cobrar com mais propriedade dos políticos. Nós não vamos fazer um outro fórum daqui a 4 anos. A gente vai promover fórum de discussão, de cidadania, de vida cristã, para que a gente possa levar essa unidade gerada aqui hoje para depois das eleições, para acompanhar mandato do legislativo, do executivo. Os 7 falando que a igreja evangélica é importante para São José dos Campos. Isso é história. Obrigado, equipe. Esse, então, foi o Fórum Cristão de Cidadania. Qual a sua avaliação, pastor? Pastor, foi excelente. Eu acho que, primeiro, pelo que foi dito lá, algo inédito em São José dos Campos e eu acho que no Brasil. Eu não tenho notícia em um local do Brasil onde igrejas se juntaram, onde todos os candidatos, uma adesão de 100% deles estiveram participando lá do fórum. E tanta gente interessada com o bem-estar de São José dos Campos, tanta gente querendo contribuir, somar com o processo eleitoral da nossa cidade. Ficamos lá durante 2h30 reunidos. A vigília, nós tivemos hoje no programa de rádio, a vigília foi algo fantástico. As 5 igrejas reunidas, orando pela cidade, intercedendo pela unidade da igreja também.
Então, o saldo que eu tive do fórum e os que lá estiveram, que eu ouvi falar, foi o melhor possível. E aí, a ideia de continuar isso depois do pessoal eleito tanto no legislativo como executivo, como é que você pensa sobre isso? Olha, todo o trabalho que é feito, eu acho que nós é que somos os proprietários da cidade, vamos dizer assim, a gente precisa acompanhar o trabalho que é feito. A gente lançou algumas perguntas, nem todas foram respondidas, né? Algumas não foram, mas eu acho que os compromissos que foram firmados, eu acho que aquilo que nós precisávamos ouvir foi dito lá. Foi firmado um compromisso também por eu acho que quase a totalidade dos candidatos. E agora chega a hora do povo de São José acompanhar. Nós, como igrejas evangélicas, povo evangélico da cidade, acompanhar. E eu acho que essa troca de experiência, essa proximidade é muito proveitosa, pastor. A gente tem a ideia de que a igreja ela é completamente separada desse processo da cidade, mas a igreja, de maneira indireta e direta, eu acho que é o órgão hoje que mais contribui com o bem-estar, com o crescimento de São José dos Campos. A gente não consegue nem colocar em números a prevenção, o trabalho de prevenção que as igrejas fazem, o trabalho social que todas as igrejas fazem. Então, eu acho que o verdadeiro trabalho começa agora. Os compromissos foram firmados no fórum, agora é o follow-up. Nós vamos acompanhar, conversar. E esse processo de interação ele tem que ser contínuo. Eu acho que não somente das igrejas evangélicas, mas de toda a população de São José dos Campos. Os gestores que nós colocamos na Câmara Municipal, na Prefeitura de São José, eles estão lá para servir o povo. E nós, como povo, também precisamos estar perto, auxiliando, conversando. E o fórum, eu acredito que deverá se tornar, na cidade de São José, pastor, eu vi lá os 7 candidatos. Eu acho que nenhuma sabatina nesse processo eleitoral no nosso município reuniu 1.500 pessoas, que ficaram lá durante 2 horas e meia ouvindo. Eu acho que ele tem potencial para se tornar, quem sabe, o maior fórum de interação social do nosso município. É verdade. É um fórum aberto, a gente acha, às vezes as pessoas acham que a igreja evangélica é um clube, um negócio separado, que ninguém pode entrar, e as portas lá da colina estiveram abertas, de qualquer tempo sempre estão abertas, e eu acho que daqui para frente ele tem potencial de se tornar, quem sabe, o principal fórum social do nosso município. E, infelizmente, você tocou num ponto aí que queria que você falasse. Existe preconceito com relação ao evangélico? Olha, eu acho que quem está em casa pode responder de melhor maneira. Eu acho que essa via, muitas vezes, é uma via de mão dupla, pastor. Eu acho que o povo evangélico também, ele se omite de participar e de emitir opinião sobre algumas coisas que nós precisamos falar. Agora, é claro que o povo evangélico, ele sofre algum preconceito. Eu parabenizo muito uma iniciativa como essa. Qualquer iniciativa que traga, que insira a igreja dentro da comunidade, ela quebra muito isso. Durante muito tempo, as nossas igrejas, elas ficaram, quando eu falo nossas, todas as igrejas, separadas no local mais afastado da cidade. Durante muito tempo, nós condenamos o uso da comunicação e hoje não. Hoje é diferente. As igrejas... Viu um gueto, né? Ficou um negócio muito separado e essa nunca foi a proposta de Jesus. Jesus, quando veio, a gente consegue ver na Bíblia que ele veio para aqueles que estavam doentes, aqueles que precisavam. O ministério de Jesus foi um ministério muito inclusivo. Ele não se separava, não, deixa eu puxar o meu grupo aqui para esse canto e pregar para eles. Jesus, ele interagiu com a comunidade. E a igreja hoje tem feito isso. As igrejas de São José dos Campos, a Primeira Igreja Batista, um programa como esse, ele quebra um pouco. Ele aproxima a igreja da comunidade e esse é o verdadeiro papel da igreja, de estar próxima, de auxiliar, de orar, de espiritualmente e socialmente contribuir com o bem-estar de São José. Ótimo. Nós continuamos conversando com o pastor Felipe Câmara, da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos. Vamos conversar sobre outros assuntos. Não perca, fique ligado conosco até o final do programa desta semana. Agora você vai conferir palavras com a ministra Keila da Rosa, uma reflexão aí para o seu coração de uma maneira especial. É com você, Keila. Foi o tempo que investiste em tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Antoine de Saint-Exupéry. Essas palavras são do autor Antoine de Saint-Exupéry, escritor do famoso livro O Pequeno Príncipe. Mesmo sendo um conto infantil, ele traz verdades tão importantes para nós. O que tem valor para você? Por que um objeto é tão importante para mim e não para ti? Ao que nós temos atribuído valor? Por que agregamos valor a algumas coisas e não a outras? E será que estamos agregando valor àquilo que realmente importa? O Pequeno Príncipe tinha em seu planeta uma rosa.
Era apenas uma rosa, mas tão importante para ele. Ele cuidou daquela rosa, regou, fez um cercado para que nenhum mal lhe acontecesse. O pequeno príncipe tinha uma rosa em seu planeta. E com dedicação, todos os dias ele cuidou daquela rosa. Ele deu água, ele fez um cercado, ele conversou com a rosa, ele garantiu que nenhum mal acontecesse a ela. Isso fez com que aquela rosa passasse a ser algo tão importante para ele. Isso também diz algo a nosso respeito. Nós escolhemos aquilo a que vamos dar valor. Engraçado, o pequeno príncipe poderia ter dado valor a tantas outras coisas, ao grande baobá que estava no seu pequeno planeta, mas ele escolheu a rosa. Nós temos poder de decisão e a nossa decisão vai dizer o que é de fato importante para a nossa vida. Existe poder de decisão nas nossas escolhas e você escolhe o que você quer dar valor, às pessoas ou às coisas, à santidade ou ao pecado, ao que é passageiro ou ao que é eterno. Pare e pense, o que vale a sua atenção e valorização? Deus valorizaria aquilo que você escolheu valorizar? Em segundo lugar, as coisas crescem em valor à medida que investimos nelas. Como a mesma camiseta pode ter um valor tão maior quando é colocada uma marca nela? Porque aquela marca investiu tempo. E tempo aqui não fala apenas do Cronos, fala de dedicação, de divulgação, de interesse. Eles investem tempo, dedicação, dinheiro, investem convicções, ideias. O foco amplia a importância de algo. Você já olhou um objeto através de uma lupa? Ele amplia de tal forma que você não vê mais nada ao seu redor, mas apenas aquele objeto. Aonde eu tenho investido meu tempo, meus recursos, minhas ideias? Aonde eu coloco meu foco determina o que é importante para mim. Coloco meu foco na minha profissão? Então isso toma o primeiro lugar da minha vida. Eu coloco meu foco nas coisas que eu tenho? Então esse vai se tornar o principal. Se eu coloco meu foco nos relacionamentos, no conhecimento, em buscar a Deus, então isso se torna indispensável para mim. Em terceiro lugar, aquilo que tem valor para mim pode não ter valor para os outros. Eu questiono a valia? Claro que não. Se uma nota de R$100 não tem valor algum numa pequena tribo da África, isso não significa que não tem valor para mim. As pessoas têm interesses diferentes, mas a minha convicção sobre o que de fato tem valor é que vai pautar a minha decisão. O livro de Mateus, na Bíblia, conta a história de um homem que vendeu tudo o que tinha para comprar uma pérola de grande valor. Ele abriu mão daquilo que ele tinha, da estrutura familiar, de seus bens para comprar um único objeto que era tão valoroso para ele. O que poderia ser maior para nós do que experimentar a presença de Deus todos os dias? Nós precisamos tirar o foco das outras coisas e colocar a nossa atenção naquilo que tem mais valor, a presença de Deus. O tempo que Jesus investiu na humanidade mostrou quanto Ele entregou valor a nós. Ele nasceu, cresceu, morreu, tudo isso para mostrar que eu e você temos valor. Ele foi pendurado em um madeiro e ali Deus mostrou o quanto nós temos significado para Ele. Hoje, eu e você precisamos escolher a quem nós entregamos o nosso tempo prioritariamente. Quando nós buscamos primeiramente a Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A Editora Inspire apresenta Palavras de Renovação, um livro devocional que vai inspirar você a ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. A cada devocional, uma nova inspiração, uma jornada de 40 devocionais que vai te inspirar a descobrir o segredo da vida plena que Deus planejou para você. Venha viver as palavras de renovação para a sua vida. Palavras de Renovação, com edição geral de Carlito Paes. Adquira agora mesmo, lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. A Editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. O que inspira a sua vida?
10 anos, o Ministério Propósitos Brasil vem realizando treinamentos e editando recursos para que a igreja local cresça de forma saudável e vivencie os eternos propósitos de Deus. A editora Inspire chega até você com uma nova produção, a fim de suprir uma demanda já existente em materiais de alta qualidade, unindo a experiência de uma igreja local bem-sucedida em sua missão, com um ministério interdominical estratégico e visionário. A editora Inspire apresenta recursos para inspirar a sua vida. Grandes títulos como As Palavras de Maria, uma mulher cheia de graça, com mais de 10 mil cópias vendidas. 40 dias de rendição, com mais de 10 mil cópias. Uma jornada devocional de 40 dias ao lado de Deus. Minha Vida Não é Cinema. Em cena, amor, namoro, sexo e casamento. Cobertura espiritual. Como proteger sua casa do inimigo. Autoria do pastor Carlito Paes. O Mistério, Macho e Fêmea, de Fábio Damasceno. Acesse o nosso site www.lojainspire.com.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Obrigado pela sua audiência, obrigado por continuar conosco, querido amigo telespectador. É uma alegria estarmos juntos. Você está assistindo Viva com Propósito, porque afinal de contas, nem eu nem você, nós não estamos aqui por acaso. E quero recomendar a você uma mensagem com o pastor Fabiano Ribeiro, O que morreu em mim. Eu tenho certeza que você pode reavaliar a sua vida, pensando que ao longo do tempo foi morrendo na sua vida, no seu coração, e é tempo de renascer. Pastor Fabiano Ribeiro, um dos pastores da PIB em São José dos Campos. Aparece aí no seu vídeo a forma de você encomendar este DVD. lojainspire.com.br ou 12-3911-2228. Adquira o seu exemplar. E de livros, a dica é Palavras de Renovação. Ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. Este livro foi escrito com o objetivo de refrigerar a sua vida. São 43 devocionais no Evangelho de João, escritos por vários escritores e escritoras. Eu fiz a edição geral e recomendo a você, todas baseadas nas palavras de Jesus narradas no Evangelho de João. Para inspirar e abençoar a sua vida, um livro da editora Inspire. Daqui a pouquinho eu vou citar aqui todo mundo que deixou o seu recadinho nas nossas redes sociais ou que mandou e-mail pelo Facebook, pelo Twitter. Aparece aí agora no nosso vídeo para você interagir também. Aí dê um recadinho, siga a gente no Twitter, curta a gente no Facebook, mande um e-mail, aparece aí todos os endereços eletrônicos e ao final do programa vamos mandar um abraço para todos. Divulgue através das redes sociais e você pode assistir o nosso programa na íntegra, também pela internet, ou os quadros que temos desenvolvidos aqui para você. E aí, pais, é hora de voltar para a escola. É hora do quadro Escola de Pais, com o pastor Douglas Santos, pastor de crianças da PIB em São José dos Campos. Você, pai, pode ter uma dúvida exatamente como a que será respondida agora. É com você, pastor Douglas. Olá, meu nome é Douglas Santos e seja muito bem-vindo ao quadro Escola de Pais. Aqui eu vou te ajudar e dar sugestões na criação de seus filhos, para que a criação de seus filhos seja cada vez melhor e mais produtiva e mais gostosa. Vamos à nossa pergunta do dia.
Douglas, quanto às tarefas domésticas, com que idade que a gente pode começar a pedir para o filho ajudar a gente em casa? E também se a gente pode recompensar eles por cada tarefa que eles fazem. Provérbios 20:11 diz assim: até a criança mostra o que é por suas ações. Qual é a idade exata para começar? Se deve ou não passar? Deve sim passar os serviços para as crianças, de acordo com a idade que ela tem. Tem muitos pais que acham que a criança pode começar a ajudar nos serviços diários da casa quando ela já tem 5, 6, 7 anos de idade. Até então, o pai e a mãe fazem tudo por elas, ou a empregada faz tudo por elas. Isso é um aspecto muito negativo. Um bebezinho que já está ali com o seu 1 aninho de idade já tem condições de começar a guardar os seus brinquedos. Então, desde muito pequenininho, o papai e a mamãe devem ensinar os seus filhos a trabalharem dentro de casa, a mostrar que cada um tem o seu papel e o seu papel é fundamental dentro da família. E com o passar do tempo, as tarefas podem variar. Vai desde colocar uma comida para o cachorro, até mesmo limpar as suas sujeiras, guardar os seus brinquedos, lavar uma louça, tirar o pó da casa, levar o lixo para fora, ir comprar o pão na esquina de casa. Isso tudo depende da idade e da confiança que o pai já tem na criança. Não dê tarefas difíceis demais. Não dê para uma criança de 6 anos de idade lavar copos de vidro, por exemplo. Ela pode se acidentar, pode cair de uma cadeira, porque nem a pia ela vai alcançar. Tudo de acordo com a faixa etária, tudo de acordo com a idade. E outra coisa muito importante, você, mamãe, não fique reclamando das tarefas diárias da casa. Se você faz isso com frequência, a sua filha ou seu filho também vão reclamar quando tiver que fazer. E você, pai, não pense que você, por trazer o pão nosso de cada dia para dentro do seu lar e colocar ele em cima da mesa, que só isso basta. Você também tem um papel fundamental dentro do seu lar. Você tem que sim que arrumar o telhado, arrumar a goteira e fazer isso com alegria e satisfação. Lembrando que um dia o seu filho, que muitas vezes é homem, vai ter a sua própria família e isso será pedido dele também. Então, papai e mamãe, lembre-se disso, não basta fazer. Tem que fazer com alegria, tem que fazer com dedicação. Lembrando que tudo que você faz é para honrar e glorificar a Jesus. Seus filhos estão de olho, você é o exemplo maior que eles têm nas tarefas diárias da casa. Seja pequeno, seja médio, seja grande, seja de que idade ele for, até mesmo adolescente. Se você acostumá-lo desde muito pequeno, ele vai fazer quando estiver numa idade maior também. A criança aprende pela repetição e pelo exemplo. Comece dando tarefas simples e vá para tarefas mais complicadas, mas não deixe de dar tarefa para o seu filho. E a recompensa, ela deve existir. Lembrando que a motivação por fazer um serviço diário da casa não deve ser a recompensa, mas ela é importantíssima no processo de ensino-aprendizagem do seu filho. Então recompense com equilíbrio, lembrando sempre que esse não deve ser o motivo principal de ele fazer as tarefas de casa, e sim agradar o coração dos pais, agradando também o coração de Jesus. E eu aguardo ansiosamente a sua pergunta. Todos nós que somos pais temos dúvidas em alguma coisa na criação dos nossos filhos. Então mande a sua pergunta nesse endereço de e-mail que aparece na sua tela. E até a próxima aula. Muito obrigado, Pastor Douglas, por essas respostas. Fique ligado então, Viva com Propósito semanalmente traz para você o quadro Escola de Paz, respondendo perguntas que pode exatamente ser a necessidade da sua família. Até a próxima semana com mais uma Escola de Paz. Muito obrigado, Pastor Douglas. Pastor Felipe Câmara, como que você avalia hoje a questão do Evangelho no Brasil? Você é um homem que tem um conhecimento internacional, morou no exterior, conheceu as mega igrejas, os pastores, o estilo de ser evangélico nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, por ser neto, filho de pastor, ter a experiência do Norte, do Rio de Janeiro e de São José dos Campos. Acredito que você tem uma visão muito globalizada. Estamos indo no caminho certo? Quais são os perigos da igreja brasileira? Onde estamos errando? Os pastores, hoje a gente está vendo aí também essa polarização, os pastores de mídia, talvez. Qual é a sua avaliação? Olha, nós passamos por um momento de amadurecimento. Eu acredito piamente que a igreja sempre tem que reavaliar a sua maneira de pregar,
a nossa missão qual é? É alcançar quem ainda não conhece Jesus. E uma das coisas, pelo menos que eu experimento dentro do meio da nossa denominação, é uma resistência a qualquer tipo de mudança e reavaliação dos seus conceitos. A igreja, ela existe para alcançar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E hoje, no nosso país, a gente vê algumas igrejas, claro, passando por um processo de mudança muito intenso. A grande maioria ainda precisa passar por um processo de mudança também intenso, tomar posse de algumas coisas que estão aí, como mídia, comunicação. Hoje é impossível a gente alcançar um país de dimensões continentais como o Brasil, um país enorme, sem o uso da comunicação. Durante muito tempo, até recentemente, algumas igrejas elas até condenavam o uso da comunicação e hoje a gente vê a comunicação sendo usada de maneira tão interessante, de maneira tão abrangente. A questão da mídia, ela sempre polariza muito essa discussão, pastor. Quem fala na mídia fala para muita gente. Eu acho que isso parte da responsabilidade das igrejas também, de usar a mídia de maneira responsável e mostrar... Pastor Felipe, você que é um homem de televisão, uma pergunta que talvez vai ser um pouco polêmica. Será que nós estamos usando a TV de forma estratégica? Será que nós estamos valorizando esse recurso tão importante que quando nós falamos de TV, falamos de um investimento alto, né? Como você avalia hoje a TV evangélica brasileira, esse tipo de programa que está sendo exibido em TV aberta, em especial nos canais seculares? Precisa melhorar, pastor. Precisa melhorar. A mídia, ela deve ser usada para mostrar aquilo que a igreja realmente é. Hoje a mídia é muito polarizada. Eu acho que o que está acontecendo aqui em São José, da gente fazer um evento como esse, união das igrejas, é algo muito bonito. A mídia hoje, ela existe apenas para representar algumas denominações. Quem tem força entra aqui e é cada um protegendo o seu espaço. Quando alguém entra no espaço do outro, a gente começa a ver na mídia algumas discussões que não somam nada para o reino de Deus. E quando a gente vê, televisão é algo caro. Se a gente não unir forças, o que acontece? O diabo, para pregar aquilo que não presta, aquilo que não edifica, eles unem forças, que é um negócio impressionante, para fazer um filme de orçamento de 200 milhões de dólares, para entrar dentro da nossa casa e pregar uma mensagem que nós não queremos. E se a gente achar que cada um separado vai conseguir fazer algo de qualidade para competir e ser melhor, porque nós temos potencial para isso, a gente tem que se unir, tem que deixar de lado aquilo que nos separa e se unir por aquilo que nos une, que é a maioria. Então a gente precisa usar a mídia de maneira um pouco mais responsável. Pastor Felipe, uma outra pergunta, assim, talvez tanto quanto delicada. Pastor e política, em sua avaliação, qual é o seu posicionamento sobre esta questão? Você entende que pastor deve ou não se candidatar e, em se candidatando e ganhando, ele deve permanecer no púlpito e no palanque? Qual é a sua posição sobre esse assunto? Eu sei que a Assembleia de Deus é muito grande, eu sei que vocês têm muita interface com isso devido à Rede Boas Novas também, mas apimentando aí a questão, pastor e política. Eu acredito, pastor, que a igreja ela deve se envolver em qualquer processo social. E a política, o termo política é um termo já muito desgastado, mas nós precisamos fazer diferença na questão política e social. Qualquer área onde a luz não brilha, ela precisa brilhar. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que várias figuras bíblicas foram figuras também que tiveram autoridade política e fizeram diferença no seu tempo, como Daniel fez, como José fez, como Davi fez. Então nós acreditamos nisso. Agora, eu acredito que a função parlamentar é uma função muito nobre. A função pastoral também é uma função muito nobre. É impossível conciliar as duas funções. Eu acredito que uma pessoa, ela pode ser, ou homem ou mulher, pastor, mas ele não vai conseguir exercer a função parlamentar e a função pastoral. Ele tem que decidir, tem que ter foco de fazer ou uma ou outra, porque corre o risco de não fazer nenhuma das duas bem feito. Então, quem pastoreia, eu sou do conceito que deve se licenciar, cumprir a função parlamentar e cumprir bem feito. Justamente, fazer bem feito. A gente vê hoje alguns pastores que são pastores, dirigem a igreja e também são parlamentares. E aí a igreja sofre, a missão parlamentar sofre, e aí nenhum dos dois objetivos são cumpridos. Então, eu acredito sim que a gente deve se mover, fazer diferença, mas as duas coisas elas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Bom, vou continuar te apertando. Você chegou em São José tem 2 anos, mas vejo que você já tem uma presença e uma militância política também. Em sua avaliação, sendo bem direto,
Qual é a avaliação que você faz nesses 2 anos do governo municipal de São José dos Campos? Bom, vou continuar. São José é uma grande cidade. Eu acho que todo mundo que passa por São José dos Campos ama a cidade de São José. Quando a gente recebe um visitante, vocês sabem disso, muita gente sempre se surpreende. É uma cidade organizada, é uma cidade bonita, uma cidade limpa. Tem todos os problemas, como qualquer grande cidade. Nós estamos aí beirando 700 mil habitantes hoje e existem problemas com isso. Eu não tenho, pastor Carlito, nenhuma crítica efusiva sobre a administração municipal. Eu acho que estão de parabéns. Eu acredito só que tanto na questão municipal como na questão nacional, estadual, eu acredito que a alternância de liderança de poder é o combustível da democracia. E para qualquer esfera de poder, isso é muito produtivo, é bom. Então, o povo de São José dos Campos, dentro da sua descrição, da sua consciência, eu acho que tem que sempre avaliar isso. Não apenas aqui em São José, sempre na questão estadual, na questão nacional, a gente sempre dá oportunidade para o novo, está aberto a algo novo. E o legal do voto e o interessante da democracia, não funcionou, daqui a 4 anos eu tenho o poder de ir lá e mudar, colocar outra pessoa, transformar. Então, eu acredito, não tenho nenhuma crítica, acho que São José é uma cidade fantástica, parabenizo o trabalho que tem sido feito na nossa cidade e acredito que São José é uma grande cidade, uma bela cidade, tem muito espaço para crescer mais ainda. Obrigado, pastor. Você aí de Jacareí, um grande abraço também. A nossa audiência aqui não restringe só a São José dos Campos, mas estamos também em Jacareí, pela NET, Canal 10, e também aqui, claro, através da internet, chegando aí a todo o Vale, o Brasil e o mundo todo. Viva com propósito. Nós vamos agora ao nosso quadro Feminina, com a pastora Leila Paz. É um momento de reflexão. Você, mulher, você, família, é importante agora receber esta palavra para o coração. É com você, pastora Leila. Obadias é um profeta antigo e ele tem um livro pequenininho na Palavra de Deus. Ele tem só um capítulo e um versículo específico, o versículo 15, chama a minha atenção, que é um princípio da Palavra de Deus que está sempre presente na minha vida e na sua também. Ele diz assim: como você fez, assim lhe será feito. É um princípio básico da Palavra de Deus e o próprio Deus plantou isso na natureza inteira, que toda ação tem uma consequência. Toda semente dá o seu fruto. Se é laranja, vai dar laranja. Se é melancia, vai dar melancia. Todas as coisas que a gente faz têm consequências. É um princípio que está claro na natureza, é um princípio que Deus deu para mim, Deus para você. E ele faz muito sentido no nosso dia a dia. Então Obadias disse: como você fez? Como? Quer dizer do mesmo jeito. Do exato mesmo jeito que você fez, ele vai fazer também para você. A situação é a seguinte: aquilo que você semeia, você vai colher. Aquilo que você planta é o que você vai receber. O profeta coloca 3 palavras que eu preciso chamar a atenção para você. A primeira é como, a segunda é você. O que ele quer dizer com você? É a sua responsabilidade pessoal. Muitas vezes a gente fica intrigado nos acontecimentos da vida e a gente diz: puxa, se tal pessoa tivesse feito diferente, se tal pessoa tivesse dito outra coisa, se tal pessoa tivesse tido uma outra intenção, as coisas seriam diferentes. Sabe o que eu já aprendi? Eu aprendi que eu sou o ator principal dessa história. A minha vida, ela vai ter o direcionamento que eu der. Então, quando eu olho para Jabuticabeira, aqui nesse pomar, eu fico pensando nisso. A vida, ela é uma sucessão de consequências.
A vida é uma sucessão de consequências para as escolhas que eu faço. Então eu queria te convidar hoje para você pensar no que você tem escolhido para você e para o seu coração. Como você faz? Você tem escolhido a inveja? Você vai colher inveja. Como você faz? Você tem escolhido o egoísmo? Você vai colher o egoísmo. Você tem escolhido o rancor, a mágoa, a falta de perdão? Puxa, você vai colher essas coisas. Então eu estou realmente colocando de você hoje o desafio diante de você hoje, para que você escolha o oposto. Escolha a generosidade para você colher a generosidade. Escolha o amor para você colher o amor. Escolha o perdão para você colher o perdão. Escolha plantar sementes de coisas doces, como uma jabuticaba. Eu amo jabuticaba, na minha infância toda eu comi muita jabuticaba, muito gostoso. Sementes doces, sementes de alegria, sementes de coisas boas, para que as consequências que você colhe na sua vida sejam boas, doces e felizes. Eu estou pedindo a você para examinar as suas motivações, o que tem estado no seu coração. Você sabe que você escolhe os sentimentos que você sente, sabia? Como assim, Leila? Como eu escolho os sentimentos? É verdade. Deus pode dar, através da presença de Jesus Cristo na nossa vida, a capacidade de você escolher a alegria em vez da raiva, você escolher a paz em vez do caos, de você escolher a tranquilidade ao invés do desespero. É uma atitude que você precisa tomar. E essa escolha vai trazer sementes para a sua vida que vão frutificar abundantemente como uma árvore. Como essas árvores que estão do meu lado. Elas estão cheias de brotinhos. Daqui a alguns dias as flores vão ficar todas abertas. Daqui a alguns dias elas vão se transformar em pequenas frutas verdes. E depois elas amadurecem. E é assim na sua vida também. Hoje você planta um sentimento pequeno. Uma paz. Ela vai se desenvolvendo e se transformando até trazer para a sua vida frutos de tranquilidade e segurança. É muito, muito precioso. Então vamos semear hoje coisa boa? Deus te abençoe. Um abração. A Editora Inspire apresenta Palavras de Renovação, um livro devocional que vai inspirar você a ouvir, refletir e viver as palavras de Jesus. A cada devocional, uma nova inspiração, uma jornada de 40 devocionais que vai te inspirar a descobrir o segredo da vida plena que Deus planejou para você. Venha viver as palavras de renovação para a sua vida. Palavras de Renovação, com edição geral de Carlito Paes. Adquira agora mesmo, lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. A Editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Obrigado, pastor Felipe. Eu vou estar encerrando aqui, também quero uma palavra sua para os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado você, obrigado pela sua interação conosco através das redes sociais também, do Facebook, do Twitter. Continua divulgando para nós nossa programação. Você que tem interagido conosco, quero mandar um abraço especial aí para o Márcio Ross, para a Luciana Evangelista, para o Rafael Lim, para a Kátia Máximo, para a Thaisa Cruz, para a Ruana Lopes, Guilherme Rodrigues, Vito Canela, Mari Magalhães, Cláudio Omar Roberto, Edson Rezende e Lilian Bittencourt. Um abraço a todos vocês, continue prestigiando Viva com Propósito, semanalmente um programa novo para você. Deixa aí a palavra, pastor Felipe.
Obrigado pelo convite, pastor Carlito, pela amizade, pelo companheirismo que temos compartilhado. Parabéns, Primeira Igreja Batista, pelo belíssimo trabalho, a editora também, a Inspire, por esse programa. Eu quero deixar uma mensagem para você que está aí em casa nos assistindo, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória para a sua vida. Acredite nos sonhos e nos propósitos de Deus. Tem uma coisa que mexe muito com a gente chamada fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Mais para frente, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que fazer duas coisas. Primeiro, tem que crer que Ele existe e segundo, que Ele é galardoador, abençoador. Deus quer te abençoar, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver crescer, avançar e o combustível disso chama-se fé. Acredite em Deus, acredite nos projetos de Deus para a sua vida, tenha muita fé, porque com fé tudo é possível. Deus abençoe São José dos Campos, Deus abençoe o povo de Deus e a paz do Senhor Jesus. Pastor Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para a dona Luana também. Que Deus abençoe a sua casa, seu ministério. E com certeza vamos estar juntos em muitas ações como essa que tivemos aí no Fórum Cristão de Cidadania. Deus abençoe. Querido, que Deus te abençoe muito. Agora nós vamos ter o último quadro do nosso programa, Retratos da Vida. Sempre temos um testemunho de uma vida que foi transformada por Deus. E esse testemunho justamente é a vida antes de conhecer Jesus e depois, e a transformação que aconteceu nela e em toda a sua família. Então, mais um testemunho, Retratos da Vida. Os meus pais se converteram, eu ainda era muito pequena, então eu cresci praticamente numa igreja evangélica. Eu aprendi o que era certo, o que era errado, o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus. Mas eu nunca tinha tido uma experiência que realmente transformasse, realmente mudasse a minha vida. Eu era convencida, eu não era convertida. Então, na adolescência, com toda a crise da adolescência, por causa de uma raiz de rejeição muito grande também, eu comecei a procurar uma identidade para mim e as coisas do mundo começaram a ser muito mais atrativas do que o evangelho de não pode. Então, com 13 anos, eu decidi que eu não ia mais, que eu não queria mais fazer parte dos crentes e que eu ia viver a minha vida, eu ia fazer o que eu queria, com quem eu queria e saí da igreja e saí decidida a não voltar mais. Então eu decidi ser gelada, eu decidi ser fria. E eu corri para o lado oposto. Tudo que eu sabia que Deus não aprovava e que desagradava a Deus, era para lá que eu ia. Eu chamava a atenção pela rebeldia, eu chamava a atenção pelo escândalo, por tudo que eu pudesse fazer para chocar. Terminei a escola, fui fazer faculdade em São Paulo, fui morar em São Paulo. E morando sozinha foi o meu ponto mais baixo, assim. E resolvi fazer tudo, assim, ficar louca mesmo. Eu me prendia em drogas lícitas, então abusava de álcool e cigarro mesmo. Um dia, com 22 anos, eu decidi fazer aqui na casa dos meus pais o que eu fazia na minha casa em São Paulo, que eu morava sozinha. E aí foi o dia que eu costumo dizer que foi a pior coisa que já me aconteceu. Foi o dia que meus pais me ligaram, me disseram: a gente está cansado da humilhação, a gente está cansado da vergonha, você sabe o caminho certo, se você quer acabar com a sua vida, o problema é seu, mas você não volta mais para casa. Essas palavras penetraram no meu coração e realmente me fizeram ver um panorama geral de como estava a minha vida. Não tinha amigos, todos os meus amigos viraram as costas, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais meus pais que me apoiavam, eu não tinha mais ninguém. E o meu irmão, que tinha se convertido um ano antes, foi lá em casa e começou a me evangelizar. E eu falava: não dá para voltar para a igreja desse jeito. Depois de tudo que eu fiz, eu sabia o que eu tinha feito, eu sabia por que eu estava fazendo. E meu irmão falou: não, Deus te ama do jeito que você é, Ele te ama do jeito que você tá, Ele quer mudar a sua vida. E um dia eu aceitei ir com ele para a igreja, depois que eu já tinha tentado de tudo. E no culto, Deus falou muito no meu coração, o culto foi totalmente para mim, foi sobre o filho pródigo.
foi usando exemplos da minha vida, assim, parecia que o pastor me conhecia. E aí eu resolvi levantar a mão e eu falei, Deus, se você não der jeito na minha vida, nada mais vai dar, porque eu já tentei de tudo. E a hora que eu fiz essa oração, eu senti, a hora que eu terminei de orar, eu senti que eu não era mais a mesma pessoa. E a partir desse dia, todas as minhas coisas foram restauradas, todos os meus relacionamentos, as minhas amizades, relacionamento com os meus pais nunca esteve tão bom. Hoje em dia, eu posso dizer que se cumpriu a palavra de eu e minha casa serviremos ao Senhor, estamos todos em Deus e eu nunca fui tão feliz na minha vida. Uma coisa que me marcou muito foi que mesmo eu tendo rejeitado a palavra, eu tendo rejeitado a Deus, além dele não ter desistido de mim e ele ter me arrancado do mundo, as pessoas não desistiram. As pessoas não desistiram de orar, as pessoas não desistiram de pagar um preço de oração e de jejum pela minha vida, mesmo quando tudo ia de mal a pior. Então, realmente existe poder na oração do justo e vale a pena, porque se eu tive jeito, qualquer pessoa tem jeito. E é por aí nós vamos ficando. Na semana que vem, voltamos com mais um Viva com Propósitos para inspirar a sua vida. Porque, afinal de contas, nem você nem eu, nós não estamos aqui por acaso.